Vamos lá, pessoal, vamos colocar em prática então agora, fazendo três questões do que a gente explicou na parte teórica, né? Então vamos lá, primeira questão. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, a sombra de uma árvore mede 15 metros. Calcular a altura da árvore. Vocês estão percebendo que não tem nenhum gráfico de triângulo, então nós vamos ter que montar, né? Então vamos começar pela primeira sentença aqui, ó. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus. Então vamos imaginar aqui que nós estamos na Terra, né? O Sol está aqui e o ângulo de elevação dele, então para quem está olhando lá o Sol, né, o ângulo de elevação é esse daqui, né? Olha, tá? Esse ângulo aqui. Então estamos aqui, estamos olhando o Sol num ângulo de 60 graus, tá? E existe uma árvore, né? Então o Sol está atrás da árvore para dar sombra na frente, né? Então tem aqui uma árvore, né? Que está dando uma sombra, né? nessa área aqui, né? Então a sombra da área, né? A sombra da árvore é que nessa área, que isso aqui corresponde a 15 metros, né? Ó, a sombra de uma árvore mede 15 metros, né? Calcular a altura da árvore, né? Então nós temos o que? Temos uma dimensão e o ângulo, né? Então vamos fazer um gráficozinho, né, em nível de triângulo para a gente entendermos melhor. Vamos aproveitar esse espaço aqui, ó. Né? Aqui nós temos 60 graus, né? Aqui nós temos 15 metros e nós queremos saber a altura da árvore. Esse 15 metros corresponde à sombra da árvore. Então nossos dados estão aí, né? Aqui está o nosso ângulo reto, né? Supondo que essa árvore está perpendicular ao solo, né? Então está um ângulo reto aqui. Então vocês estão percebendo que nós não temos uma hipotenusa. A hipotenusa o que é? Oposto ao ângulo reto. Então nós temos só os catetos, né? Se a gente considerar esse ângulo, o x é o cateto oposto e o 15 é o cateto adjacente. Então, como nós não temos hipotenusa, vamos trabalhar com a função de tangente. Então, a tangente de 60 graus é igual cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, que é 15. Né? Então, a nossa formulazinha para acharmos o x é essa daqui. Então, a gente tem que ir lá numa calculadora, né? Calculadora científica, trazendo uma aqui para vocês, né? Vamos lá. Dá uma ligada aqui. Vamos lá. A nossa função que é tangente de 60 graus. Então, vamos perceber aqui, vou colocar em cima aqui por causa do reflexo, né? Tangente de 60 graus, né? Aqui estão as nossas funções aqui, deixa eu baixar um pouco, ó. Seno, cosseno e tangente, né? Então nós vamos trabalhar com tangente. Então, ó, tangente de 60 graus, dou Enter, igual, né? Vai me dar um valor aqui bem maior, mas para nós fazermos a conta, para nós entendermos, vamos colocar aqui 1,73 só, tá? Então não vai dar um valor preciso, né? Então, tangente de 60 graus, 1,73. Então, ó, 1,73 igual a x dividido por 15, né? Substituímos a tangente de 60. Nós temos que isolar o x, que é justamente o x é a nossa incógnita. Só que do lado da expressão do x temos o 15, né? Está numa fração e ele é denominador. Então a gente tem que levar o 15 para o outro lado da expressão. Ele está numa operação de divisão. Então sempre quando a gente passa um número de um lado para o outro de uma expressão, a gente leva
com a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, 15 vai para esse lado aqui, multiplicando por 1,73. Então, vai ser 1,73 vezes 15 igual a x. Tá? Eu fazendo essa multiplicação aí de 1,73 vezes 15, vai me dar 25,95. Isso daqui vai me dar igual a x. Então, a altura da árvore é 25,95, certo? Vamos partir para o nosso segundo exercício. Tá? Vamos colocar aqui, em cima aqui. Tá? Então, deixa eu posicionar a folha melhor aqui. Vamos lá. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 quilômetros, o avião se encontra a uma altura de... Então vamos fazer isso graficamente. Ó. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Então aqui novamente, ó, temos aqui a pista do aeroporto. Ele vem lá, vai levantar voo, né? O avião está aqui, né? O avião está nessa linha aqui. E esse ângulo é de 30 graus. Tá? Depois de percorrer 8 quilômetros, ou seja, depois que ele percorreu 8 quilômetros, tá? Nós queremos saber qual que é a altura que ele se encontra. Queremos saber essa incógnita aqui. Né? Então, vamos lá. Essa altura, essa medição da altura é perpendicular ao solo. Né? Então, aqui, ó, um ângulo reto, triângulo, retângulo. Então, vamos lá. Ó, dessa vez, nós temos a hipotenusa. Né? Então, não precisamos trabalhar com tangente, também nem daria, porque nós não temos esse lado aqui. Né? Então, pelo aquele conceito que a gente explicou, né, a função que a gente utiliza, o lado oposto do ângulo é seno. Né? Então, seno, então vamos lá, seno de 30 graus, né, vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 8. Tá? Montamos a nossa expressão. Vamos trazer a calculadora novamente aqui. Seno de 30 graus. Né? Vamos lá. Seno, cosseno, tangente. Então, seno. Então, a nossa função seno. Seno, 30 graus, igual, é meio, né? 0,5. Então, vamos substituir aqui. 0,5 igual a x dividido por 8. É a mesma coisa, temos que isolar o x. O 8 está numa operação de divisão, ele vai para o outro lado da expressão com a operação inversa. O inverso da divisão é a multiplicação, então vai ficar 0,5 vezes 8 igual a x, né? 0,5 é a metade de um número, né? Então, se nós multiplicarmos aqui, vai ser 4, né? Vão ser 4. Então, vamos lá. Vai consolidar o conceito. O avião, depois de percorrer 8 km em linha reta, com um ângulo de 30 graus, ele vai estar a uma altura de 4 km do solo. Certo? Olha. Vamos para o nosso último exercício aqui, de explicação. Vamos lá, nosso terceiro. Em um triângulo retângulo, então aqui já está definindo que é um triângulo retângulo. Então vamos aproveitar aqui e fazer o desenho do triângulo retângulo aqui. Opa, triângulo retângulo, ângulo 90 graus. Um dos catetos mede 8 unidades. Aqui eu coloquei 8 unidades. Pode ser 8 metros, 8 centímetros, 8 milímetros. Né? Um dos catetos. Olha bem.
O lado oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, então ela não é cateto. Então, essas 8 unidades, eu tenho que ser aqui ou aqui, tanto faz, né, para o nosso exercício aqui. Então, vamos considerar aqui 8 aqui embaixo, pronto. Tanto faz ele ficar aqui ou aqui. E a hipotenusa, como é que eu sei? Acabei de comentar aqui a hipotenusa. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto. A hipotenusa aqui, ela mede 10 unidades. Quanto mede o outro cateto? O outro cateto, a nossa incógnita aqui é o x. Pronto. Percebem aí que não tem nenhum ângulo, né? Então a gente vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras, né? Então, ó, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado vai ser igual a um dos catetos, que é 8 ao quadrado, mais o outro cateto, que é x ao quadrado. Então, a nossa incógnita está aqui, tá? Vamos continuando aqui. Se a gente fizer a operação aqui, vamos fazer passo a passo aqui. O quadrado de 10 é 100, né? Então vamos trazer a calculadora aqui, para quem não está acostumado aí, vamos limpar nosso último cálculo aqui, né? Ó, função de quadrado é essa daqui, né? Então, ó, 10 ao quadrado igual 100, tá? Então vamos tirar aqui, ó, então aqui é 100, igual a mesma coisa no 8 ao quadrado. Vamos limpar a operação. 8 função quadrado igual 64 mais x ao quadrado. Então é aquele mesmo conceito dos outros exercícios. Eu tenho que isolar o x e levar os números todo para o outro lado da expressão. Só que agora o 64 está numa operação de adição com a minha incógnita. Então eu tenho que levar para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Então vai ficar 100 menos 64 igual x ao quadrado. Tá? 100 menos 64, então vamos voltar aqui na calculadora. Ó. 100 menos 64 igual 36. Então, 36 igual a x ao quadrado. Só que nós temos que isolar esse quadrado aqui, nós temos que eliminar. Então, tem uma regrinha da matemática, né? E quando está aqui ao quadrado, é o seguinte, eu coloco raiz quadrada de 36 e raiz quadrada aqui. Aí o 2 vai cortar com o radical. Então, vamos lá. Ó. Raiz quadrada de 36 vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Vamos levar um pouquinho mais para cima aqui. Se eu colocar aqui, né, o radical, então, ó, radical, né, raiz quadrada aqui, ó, não tem nenhum valor aqui, então, ó, raiz quadrada de 36 é igual a 6. 6, né? Quando eu tenho essa expressão aqui, eu corto a potência 2 com o radical, então vai ficar só o x. Então x vai ser igual a 6. Então voltando aqui, ó, então esse meu triângulo aqui, eu tenho 10 de hipotenusa, 8 de um lado de um cateto, não dá para a gente identificar se é cateto oposto adjacente, porque eu não tenho os ângulos aqui, e o x aqui vai ser 6, certo? Vamos encerrando por aqui então.